passar para o próximo exemplo. Veja, nesse exemplo agora, eu tenho uma função que é o produto de duas funções afins. E, bem, eu sei analisar o sinal de um e sei analisar o sinal de outro. Bem, e analisar o sinal de produto, sabendo de cada fator qual é o sinal, é fácil. Se aqui for menos, aqui for mais, dá menos. Menos com menos dá mais, e aí vai. Sinais iguais no produto dá mais, sinais diferentes no produto dá menos, né? Então, agora eu vou ter que analisar o sinal de cada um separado. Então, eu vou fazer já um pouco mais rápido, tá, pessoal? Para não gastar muito tempo. Veja. Então, vamos lá. Olha. Sinal de menos x mais 1. Pensando nisso aqui como uma função afim, né? Isso aqui seria, por exemplo, se eu faço isso aqui igual a y, né? Por exemplo, isso aqui seria uma função crescente ou decrescente? Seria decrescente, porque o coeficiente angular é menos 1, negativo, beleza? E isso aqui é positivo quando? Quando é que menos x mais 1 é positivo? É positivo para valores. Ah, sim, importante, né? Quem é a raiz? A raiz é 1. Veja que se eu botar x igual a 1, 0. Tá? Então, menos x mais 1 é positivo quando x é menor do que 1. E menos x mais 1 é negativo quando x é maior do que 1. Né? O gráfico aqui, mais uma vez, lembre, é negativo quando o gráfico está abaixo do eixo x, tá? E é positivo quando o gráfico está acima do eixo x. O gráfico está abaixo do eixo x quando x é maior do que 1. Tá? Então aqui a gente sabe o quê? Que o y, né? Guarda essa informação por enquanto, porque nesse caso a gente vai ter que usar várias informações, então guarda isso aí por enquanto, tá? Agora vamos para a próxima expressão, tá bom? Para a próxima expressão. Então, eu vou estudar agora o sinal de... Aí eu já vou fazer assim, para vocês entenderem melhor, tá? O sinal dessa expressão, tá bom? Então, mais uma vez aqui, isso aí seria uma função afim, e aí o que a gente tem que ver, se é crescente ou decrescente, qual é a raiz? Essa função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o coeficiente angular é 1 é positivo. E quem é a raiz? É fácil de perceber que é menos 2, tá? E aí o que eu tenho que ver é, quando é que o y aqui é positivo e quando é que o y é negativo? O y é positivo para valores de x maiores do que menos 2. E o y é negativo para valores de x menores do que menos 2. Mais uma vez, por quê? Porque quando x é menor que menos 2, o gráfico está abaixo do eixo x. Né? E o gráfico está acima do eixo x quando x é maior do que menos 2. Tá bom? Então, por isso que o y é positivo quando x é maior do que menos 2. Tá? Tem essas duas informações, eu agora vou fazer uma tabela de sinais. Bem simples, tá? Uma tabela de sinais. Isso a gente vai usar lá quando a gente estiver estudando derivada, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar... será que eu consigo fazer retinho? Um pouco. Vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha com os sinais do que a gente estudou, tá? A primeira coisa que eu estudei foi menos x mais 1. Vou colocar isso aqui, tá? Depois eu estudei x mais 2. E o que eu quero determinar é o produto disso, que é f de x, tá bom? Então, fiz aqui já a minha primeira coluna. Tá? Às vezes eu nem faço isso com uma coluna, mas aí vejam só. Quais são as duas raízes que apareceram? 1 e menos 2. Então, na ordem, primeiro vem menos 2 e depois vem o 1. Tá? E aí eu continuo fazendo minha tabelinha, né? Então aqui eu tenho 1 e aqui é menos 2. E aí eu vou analisando o sinal de cada coisa. Veja, por exemplo, essa primeira função ela é positiva antes do 1 e negativa depois do 1. Então ela é positiva antes do 1 e ela é negativa depois do 1. Essa segunda função aqui ela é positiva depois do menos 2 e negativa antes do menos 2. Negativa antes do menos 2, positiva depois do menos 2. E aí o produto vai ficar como?
mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com mais é menos. Então agora eu posso tranquilamente dizer f de x é maior do que zero quando f de x é maior do que zero quando veja que onde é que o f de x é positivo? Entre menos 2 e 1. Quando menos 2 é menor que x, que é menor que 1. E f de x é menor que zero. Aqui eu vou botar menorzinho, tá? Não sei nem se vai dar para botar nessa mesma linha. Quando, aí preste atenção, quando x é menor que menos 2, f de x é negativo, então quando x é menor do que menos 2, ou quando x é maior do que 1, né? Veja, quando x é maior do que 1, f de x também é negativo. Por que eu enfatizei o ou? Tá? É porque às vezes os pessoal usa i e isso está errado, é ou. Porque o y aí é negativo quando x é menor que menos 2 ou quando ele é maior do que 1. Se eu coloco o i, não existe nenhum número que é menor que menos 2 e maior do que x, né? Não existe nenhum x que satisfaça essa condição com um i aí no meio, tá bom, pessoal? Veja que a condição de cima, na verdade, tem um i. O x aqui é maior que menos 2 e menor que 1. Existem números aí no meio, com certeza. Mas nesse caso aqui é um ou, tá? Só explicando para ninguém cometer esse vacilo, tá bom? Bem, e aí agora outro exemplo, tá? O vídeo está ficando talvez um pouquinho longo, mas eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Então, sinal de y igual a 2x mais 4. Como é que eu estudo o sinal disso? O gráfico disso é uma reta, é uma função, é uma φ, crescente ou decrescente? Crescente porque o coeficiente angular é 2, é positivo, tá? Então o y é positivo quando? Sim, quem é a raiz? A raiz é menos 2. Então, o y é negativo, olha, gráfico abaixo do eixo x, quando x é menor do que 2. E o y é positivo quando x é maior que menos 2. O y é negativo quando x é menor que menos 2, o y é positivo quando x é maior que menos 2, tá? Talvez eu tenha falado errado antes. Então, e agora eu vou estudar o sinal de y igual a menos x mais 2. Preste atenção que nesse caso aqui eu tenho uma função afim decrescente, porque o coeficiente angular é menos 1, ele é negativo, tá? Então aí eu vejo que o gráfico está acima do eixo x. Sim, quem é a raiz, mais uma vez, toda hora estou esquecendo, estou tentando fazer rápido. O gráfico está acima do eixo x, quando x é menor do que 2. O gráfico está abaixo do eixo x, então o y é negativo quando x é maior do que 2. E aí eu faço a tabelinha de sinais. Tabela de sinais aqui do lado, é bem simples, tá? Então, tentar fazer rápido, vai ficar torto com certeza. Um espaço, dois espaços, três espaços. Tá? Nesse primeiro espaço, quem é? 2x mais 4. Nesse segundo espaço, quem é? Menos x mais 2. Nesse terceiro espaço, a f de x. Tá? Quem são as duas raízes? Menos 2 e 2. Então, menos 2 é menor, né? E 2. Aí veja, pessoal, eu vou botar bolinha aberta no 2. Porque todo mundo deve imaginar, eu vou botar a bolinha fechada no menos 2, bolinha aberta no 2. Por que bolinha aberta no 2, pessoal? A gente pode até não usar isso agora, mas já quando a gente for estudar domínio de funções, a gente vai usar e pode confundir. Bolinha aberta por quê? Porque olhando para a função aqui, o x não pode ser 2. E por que o x não pode ser 2? Porque se não zero o denominador. E se eu zerar o denominador, eu estou dividindo por zero. Se eu dividir por zero, eu posso reprovar, no mínimo. Tá? Então, bolinha aberta só para lembrar que o 2 não está no domínio da função f, beleza? A gente vai usar isso depois, beleza? Então não esqueça, tá? Não pode dividir por zero, isso não esqueça com certeza, tá? Olhando para a primeira função, 2x mais 4. Ela é positiva depois do menos 2 e ela é negativa, tá vendo? Antes do menos 2. Já a outra, ela é positiva antes do 2 e negativa depois do 2. Então ela é positiva antes do 2, negativa depois do 2.
E aí a divisão segue a mesma regra do produto, né? Sinais diferentes igual a menos, sinais iguais igual a mais, tá? Então, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos, beleza? Dessa forma, né? Dessa forma, o computador tá... Dessa forma, quando é que o f de x é maior do que zero? Quando, olha, f de x maior do que zero quando x está aqui no meio. Quando menos 2 é menor que x, que é menor que 2. E quando é que f de x é negativo? Quando agora tem dois intervalos, né? Quando x é menor que menos 2, ou, tá? Ou quando x é maior do que 2, né? Ela é negativa aqui, ela é negativa aqui. Beleza? Pronto. E por último, uma função aqui que tem o produto de 3, mas não tem nada demais, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui bem rapidinho, tá? A primeira, eu vou fazer tão rapidinho que eu vou fazer já quase que resolvendo para mim, tá, pessoal? Não vou nem escrever muito. Olha, olhando aqui, y igual a x, a primeira expressão. Quem é a raiz? Zero. É crescente ou decrescente? Crescente porque o coeficiente angular é 1. Então ela é positiva depois do zero, negativa antes do zero. Tá? Não gostei desse traço, deixa eu apagar rapidinho. A segunda expressão, qual é a expressão que eu vou tratar agora? Y igual a 2x mais 1. Isso aqui é um 2. Feio, mas é um 2. Então, isso aqui é uma função crescente ou decrescente? Crescente, porque o coeficiente angular é 2, é positivo. Quem é a raiz? Dá para perceber que é menos meio. É só você botar aqui no lugar menos meio que você vai ver que zero. Então, é positiva quando x é maior que menos meio, e ela é negativa quando x é menor que menos meio. Mais uma vez, para não esquecer. Por que eu sei que ela é positiva aqui? Porque o gráfico está acima do eixo x. Por que eu sei que ela é negativa aqui? Porque o gráfico está abaixo do eixo x. E a última que eu vou lhe dar é y igual a menos x mais 3. Essa ela é decrescente. Decrescente por quê? Porque o coeficiente angular é menos 1, negativo. E aí o gráfico está acima do eixo x. Quem é a raiz? A raiz é 3, né? Então, o gráfico está acima do eixo x quando x é menor do que 3, e ele está abaixo do eixo x quando x é maior do que 3. Então, o y é positivo para x menor do que 3, o y é negativo para x maior do que 3. E aí aqui eu faço a tabela de sinais que vai ter uma linha a mais. Mas não é nada demais. Não é verdade? Não tem nada demais. Eu preciso de uma linha a mais. Então aqui eu tenho primeiro x, aqui eu tenho 2x mais 1, aqui eu tenho menos... Ficou muito apertado, né? Aqui no slide. Ficou muito apertado, não gosto. Deixa eu passar um traço aqui para vocês, né, perceberem. E por último, né, o produto de todas, que é f de x. Quem são as raízes? Menos meio, 0 e 3, na ordem. Menos meio, 0 e 3, tá? Faz as colunas aqui, né? Menos meio, 0 e 3. Ok. E aí essa primeira função, olha, a raiz é o zero, positiva depois do zero, negativa antes do zero. Essa segunda função, positiva depois do menos meio, negativa antes do menos meio. Essa terceira função, negativa depois do 3, positiva antes do 3. Tá? E aí, bem, agora eu tenho um produto, tem 3 sinais. Menos com mais dá mais, né? Menos com mais dá menos. Mais com mais dá
mais com menos dá menos, tá certo? E aí eu termino aqui falando, né? Olha, quando é que o f de x... Eita, aqui tá muito esquisito esse negócio, mas é o computador. Minha letra é mais bonita do que isso. Então f de x é positivo quando? Quando, olha para cá, quando x é menor do que menos meio ou quando x está entre 0 e 3. Então, quando x é menor que menos meio ou quando x está entre 0 e 3, tá? Ou aqui só para chamar atenção. E quando que é que f de x é menor do que 0? F de x é menor do que 0, olha para cá, quando x está entre menos meio e 0, ou quando x é maior do que 3. Então, quando x está entre menos meio e 0, ou, tá? Quando x é maior do que 3. Pronto? Bem, aí o último exemplo para acabar, pessoal, deixa eu puxar minha imagenzinha aqui para baixo. Então, o último exemplo aqui para acabar foi uma questão da Mackenzie de São Paulo. Eu nem fiz antes, mas eu acho que eu consigo fazer agora. Veja, uma escola, não tem essa vírgula aqui. Uma escola paga, não existe essa vírgula aqui. Uma escola paga pelo aluguel anual de um ginásio de esporte, de um clube A, uma taxa fixa de R$ 1.000 e por aluno ela paga mais R$ 50. Mas já um outro clube B, ele cobraria uma taxa fixa de R$ 1.900 e mais R$ 45 por aluno. Perceba que a primeira, que é o que a escola paga, que é o Clube A, o Clube A é bom para quem tem poucos alunos, porque ela tem uma taxa fixa menor, e aí vai cobrar R$ 50 por aluno. Já o Clube B, como por aluno ela é um pouco menos, que ela cobra 45, a A cobra 50 por aluno, tá? O que acontece é que a taxa fixa dela é maior do que a da primeira. Então, quando você tiver muitos alunos, talvez valha a pena ir para B. E a pergunta é justamente essa, né? Qual é o número, qual o menor número de alunos que valeria mais a pena, economicamente falando? Estou considerando que os dois estágios são equivalentes, os dois ginásios são equivalentes. Então, economicamente falando, quando é que valeria a pena a escola, qual o menor número de alunos para que vale a pena a escola contratar o clube B e não o clube A, tá? Bem, aí o que a gente vai fazer? Veja, vou chamar o clube A, vai ser o seguinte, tá? Então, f de x igual a, preste atenção, o que é que x, desculpa, o que é que eu quero modelar o gasto com o clube A. Como é que eu modelo isso? Veja, ele cobra R$ 1.000 de taxa fixa mais R$ 50 por aluno. Então, se x é o número de alunos, isso aqui modela o gasto com o clube A. Gasto com clube A. Já o clube B, eu vou modelar como? Bem, a taxa fixa é R$ 1.900 e por aluno eu vou pagar R$ 45, beleza? E aí isso aqui modela o gasto com o clube B. Minha letra está aqui, está feia, mas é por causa do computador. Minha letra é mais bonita que isso. Tá? O que é que eu quero saber? Eu quero saber quando é que vai valer a pena contratar o B e não o A. Ou seja, eu quero saber quando é que g de x, quando é que essa função g de x é menor ou igual a f de x. Não é verdade? Porque eu quero saber quando é que esse valor no clube B é menor ou igual ao f, né? A partir de qual momento? A partir de quantos alunos? Beleza? Bem, e aí é simples, né? Eu acho que é simples, eu não resolvi não, mas eu acho que é simples. Veja, quem é g de x? Vou substituir a expressão. 1.900 mais 45x menor ou igual, quem é f de x? 1.000
1000 mais 50x. Isso aqui é uma inequação, pessoal. Aí você pensa, pô, Clécio, mas você está falando de inequação, não tinha nada a ver com inequação lá antes. É porque o estudo de sinal de uma função afim cai numa inequação dessa forma. Tá? Eu posso até fazer por gráfico se eu quiser. Se eu não quiser, que eu acho mais fácil resolver aqui sem o gráfico. Depois eu faço com um gráficozinho para vocês perceberem. Veja, eu vou passar o 45x para o outro lado e o 1000 para o lado de cá. Isso vai mudar o sinal deles dois, né? Fica 1900 menos 1000. Eita, fiz alguma coisa errada. 1900 menos 1000 menor ou igual que 50x menos 45x. Isso equivale a 900. O computador aqui está menor ou igual, desculpe, do que 5x. Passa aqui dividindo, tá? 900 dividido por 5 dá 180. Não é verdade? 180. Tá? Então, quando é que vai começar a valer a pena contratar o Clube B e não o Clube A? Quando o número de alunos for maior ou igual a 180. Então, a resposta, porque ele quer saber o menor número, né? A resposta é 180 alunos, né? O menor número que vai valer a pena ir para o Clube B é 180. Na verdade, no 180, eles vão cobrar a mesma coisa, tá? Vale mesmo no 181. Eu acho que deveria ter alternativas e eu apaguei, né? Mas assim, não dá para saber se ele quer, né? Quando é igual ou quando é de fato menor. É de fato menor quando for em 181, beleza? Tá bom? Bem, é isso, pessoal. Dava para fazer por gráfico como? Eu resolveria por gráfico, vou botar aqui de azul, vou ter na minha telinha. Se vocês quisessem fazer com função afim com gráficozinho, tá? Não seria difícil. Seria uma solução 2, olha. É só você pegar essa equação aqui, olha. A solução 2 seria, você pegar essa equação aqui, passa todo mundo para o outro lado. Então ficaria o quê? 0 menor ou igual. 1000 menos 1900 é menos 900. Tá? 50 menos 45, x dá 5x. Então eu quero saber quando é que essa expressão aqui ela é maior ou igual a zero. Tá bom? Quando é que essa expressão é maior ou igual a zero? Então, isso aqui, essa expressão é uma expressão de uma função afim, né, crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular aqui é o 5. Ela é crescente. E quem é a raiz? A raiz é 180. Não é verdade? Então, ela é positiva para valores... Ela é positiva para valores de x maiores do que 180 e ela é negativa para valores de x menores do que 180. Mas eu quero saber justamente quando é que o y é maior ou igual que zero. Então é justamente aqui, né? Quando x é maior ou igual a 180. Pessoal, só uma coisa que está me intrigando é porque na verdade ele quer saber quando é mais vantajoso. É mais vantajoso no 181, porque no 180 são iguais, tá certo? Então a resposta aí dá 181. Bem, pessoal, eu demorei para gravar esse vídeo, tá? É porque ultimamente eu tenho me envolvido com outros trabalhos da universidade, claro, tá? Mas vou tentando gravar aí na medida possível um vídeo por semana, tá bom? Para vocês. Talvez eu comece a gravar sobre análise também, análise real, tá bom? Então, valeu pessoal, até a próxima.